Hi there, Silvio here, your English teacher, and today we are gonna go to our lesson number 200. Let's go. In today's class, we are gonna see the past perfect tense in the negative. Let's go. Na aula de ontem, nossa primeira aula totalmente em inglês, eu espero que você tenha entendido. Vimos o uso do past perfect tense, que é um tempo verbal no inglês que nós estamos expressando ações que começaram e muitas vezes finalizaram antes de uma outra ação, também no passado. É quando eu falo que eu fechei a porta da cozinha antes de sair de casa. Eu fechei a porta da cozinha é a primeira ação, sair de casa é a segunda ação. Você está falando algo no passado, mas você não diz quando, e se você diz quando, não é exato. E hoje nós veremos o uso do past perfect tense na negativa. Vai seguir a mesma estrutura do present perfect tense, porém ao invés de utilizar o have ou has, nós iremos utilizar o had. Temos aqui a primeira sentença. I had not finished my homework before my friends arrived. Então, eu não terminei, a estrutura sendo a pessoa, o had e dessa vez com o not, tá certo? Porque tá na negativa. Lembrando, é a mesma coisa do present perfect. A diferença é que nós não iremos utilizar o have ou has, nós iremos utilizar o had. I had not finished. O verbo aqui no past participle, no particípio passado. Depois você vai ter um complemento, você vai ter algum conectivo, tá certo? Precisa desse conectivo, precisa dessa palavra que vai conectar a ação anterior com a ação que vai depois, tá certo? Dentro dos contextos, dentro das situações no inglês, nós precisamos desse conectivo para poder realmente falar que algo aconteceu antes, durante, depois, alguma outra ação, tá certo? Aqui eu vou sempre utilizar o before para ficar bem simples para você entender. E depois você tem a segunda ação. E essa segunda ação fica muitas vezes aí no past participle mesmo, tá certo? Desculpa, no simple past mesmo, tá certo? No passado simples, como nós já vimos, ok? I had not finished my homework. Eu não terminei a minha tarefa de casa antes dos meus amigos chegarem. She had not watched the movie before we discussed it in class. Ela não tinha, certo? Ela não tinha assistido o filme antes da nossa discussão em sala de aula, das nossas conversas em sala de aula. We had not visited that museum before our school trip last year. Nós não tínhamos visitado, veja bem, nós não tínhamos visitado, nós não visitamos, nós não havíamos visitado. Nós estamos falando esse tipo de sentença. Nós não tínhamos visitado, eu não tinha finalizado, ela não tinha assistido. Você pode traduzir, né? Você pode interpretar como eu não finalizei, ela não assistiu, nós não visitamos. Podemos fazer isso, mas a tradução literal mesmo, nós não tínhamos, eu não tinha, você não tinha. Tem esse tinha no finalzinho da sentença, ok? We had not finished that. We had not visited that museum before our school trip last year. Nós não tínhamos visitado aquele museu antes da nossa viagem escolar no ano passado. Aqui nós temos o had com o not, tá certo? Porque essa é a estrutura. Você vai ter aqui sempre uma pessoa, o subject, né, o sujeito, pode ser uma pessoa, pode ser um it, tá certo? Pode ser um they. Então, pode ser alguma situação, tá certo? Alguma coisa também pode ser esse sujeito. É o sujeito, né? É o I, you, we, he, she, it, we, you, they. Basicamente, são os pronomes pessoais. E aí você tem aí todas as possibilidades com os pronomes pessoais. Se eu tô falando dela, she. Se eu tô falando de Silvio, me ou I, tá certo? É o sujeito, na verdade. Tá bom? Na negativa, você sabe muito bem que nós conseguimos contrair as sentenças. E a contração com o had e o not segue a mesma regra. Você vai pegar o not, vai juntar com o had, e aí o o se transforma no apóstrofo. Você vai falar hadn't, tá certo? Formamos aí as sentenças agora negativas com o past participle tense.
They hadn't cleaned the house before the guests arrived. Eles não tinham limpado a casa antes dos visitantes, né? Antes dos hóspedes chegarem. They hadn't eaten sushi before his trip to Japan. Ele não tinha comido sushi antes da viagem dele ao Japão. The issue hadn't been resolved before the meeting started. Esse problema, né? O problema não tinha sido resolvido antes da reunião começar ou antes do início da reunião. Todas as situações que você está vendo aqui são situações que você está falando de uma ação que aconteceu antes de uma outra ação. O past perfect tense é justamente esse tempo verbal que nós iremos utilizar para falar que nós não tínhamos feito algo antes de alguma coisa. Ela tinha feito alguma coisa antes de alguma outra coisa. Você vai falar de uma ação que foi finalizada, que foi feita, que aconteceu antes de uma outra ação também no passado. Ok? And well, we have finished today's class. I hope you have enjoyed. Do not forget to drink water. As always, I will see you tomorrow. Bye bye.